Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Estamos quase finalizando mais uma semana, a nona semana desse estudo, desse trimestre. Nós temos aprendido tanto, não é mesmo? Esse estudo tem sido uma verdadeira bênção para cada um de nós. Eu espero que você esteja assim junto comigo, todos os dias, fazendo o estudo de maneira diária, tendo aquele encontro aprofundado com o Senhor. Pois é por meio desse estudo na palavra de Deus que nós assim não apenas conhecemos mais a respeito do Deus a qual nós professamos adorar, mas também assim que nós mantemos cada vez mais íntimo o nosso relacionamento com Ele. Você sabe que durante toda essa semana a gente tem estudado sobre os fundamentos do governo do nosso tão poderoso e amável Deus. E nós temos aprendido muito sobre esse governo, como ele funciona, quais são as leis desse governo. Isso tem sido uma maravilha para nós. Davi, por que é que nós estamos estudando isso? Porque esse assunto está dentro do assunto geral do grande conflito. E eu não sei se você sabe, mas nós estamos dentro de um grande conflito, onde existem as forças do bem e as forças do mal. E elas estão lutando. Davi, elas lutam pelo quê? Pelo controle da minha e da sua vida. Pelo desfecho da história desse mundo. Quem tem razão? Nós já vimos que o lado do bem tem razão. Satanás no início ele acusou Deus de ser intolerante, de ser injusto, de ter uma lei impossível de ser guardada. Inclusive, ele usa esses mesmos argumentos que ele usou no princípio nos dias de hoje. Muitas pessoas têm dado cabimento a esse tipo de argumento. Mas sabe, Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele não apenas reivindicou aquilo que Satanás tomou, mas também ele comprovou o caráter santo, justo do nosso Deus. Jesus mostrou que não apenas tinha razão desde o princípio, mas deixou claro que Satanás sempre esteve errado. Bom, isso é um assunto, como você pode ver, muito importante. E que sim, vale sim o nosso tempo, o nosso estudo, vamos dizer assim, a nossa insistência. Né? Porque muitas vezes a gente não quer estudar. Mas graças ao Espírito Santo, que nos conduz para esses momentos, que nós conseguimos ter acesso a esse conteúdo tão importante e relevante. Tanta coisa inútil nessa internet, que tal você dar um tempinho para a palavra de Deus? Bom, você sabe que antes de conhecer qual será o tema do nosso estudo de hoje, a gente busca a Deus por meio de oração. Então, feche seus olhos, vamos orar juntos e logo em seguida conhecer qual será o tema e fazer as nossas reflexões com base nesse tema. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez, estar diante de Ti, na Tua presença, nesse lugar tão especial, a qual nós conhecemos, onde o Senhor habita, que é no lugar santo dos santos do Teu santuário celestial, que é por meio de Jesus, do sangue derramado dele, que nós fomos conduzidos para esse espaço. Nós queremos não apenas te adorar, mas nós queremos passar toda a eternidade contigo, aprendendo de ti cada vez mais, Pai. Perdoa os nossos pecados. Purifica-nos com o sangue de Jesus, para assim nós sermos limpos diante de ti. Envia o teu Santo Espírito mais uma vez a nós, Pai, para que ele nos ensine a tua palavra, para que ele nos ajude a se expressar de maneira adequada diante de ti, pois a tua palavra afirma que ele é quem leva as nossas orações a ti, Pai. É isso que nós te pedimos. No doce nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje, quinta-feira, dia 30 de maio, inclusive, feriado. O tema é as 3 mensagens angélicas. Davi, quais são as 3 mensagens angélicas? O estudo de hoje trouxe 2. Ontem, no dia de ontem, quarta-feira, nós vimos a terceira. Se você não viu o vídeo de ontem, eu convido você a olhar, pois no vídeo de ontem foi abordado a terceira mensagem angélica. E hoje nós vamos dar uma pincelada nas 2 primeiras. Davi, o que é que diz a primeira mensagem angélica? Diz assim: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do juízo. Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Em resumo,
A primeira mensagem do primeiro anjo é chamando a atenção de quem, Davi? De todos os moradores da terra. Quando diz aquela mensagem de que todas as pessoas terão a oportunidade de se salvar, é exatamente no cumprimento dessa primeira mensagem. Quando é anunciada a primeira mensagem, é a pregação do Evangelho para todas as pessoas, chamando a atenção delas para a verdadeira adoração. Davi, qual é a verdadeira adoração? A adorar aquele que fez os céus e a terra. Por que nós devemos adorar a esse Deus, Davi? Ao Criador? Porque chegou a hora do juízo. Chegou a hora do juízo. Ou seja, pouco tempo resta. Se você não tomar essa atitude agora, será muito tarde. E aí vem a mensagem do segundo anjo logo em seguida. Qual é a mensagem do segundo anjo? Diz assim: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Davi, o que é essa Babilônia? Está se referindo à Babilônia do tempo de Daniel? Está se referindo à Babilônia do tempo do povo assírio? Que Babilônia é essa, Davi? Babilônia nem existe mais. Ela foi destruída, foi extinta. Que Babilônia é essa que o livro de Apocalipse se refere? Olha o que o nosso estudo diz. Babilônia representa um sistema religioso caído que rejeitou a mensagem do primeiro anjo em favor de um falso sistema de adoração. Veja como é interessante, a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Veio a mensagem do primeiro anjo. A mensagem do primeiro anjo chamando a atenção a todas as pessoas a adorarem o verdadeiro Deus, que é criador de todas as coisas. Aqueles que não aderirem a essa adoração, a verdadeira adoração, eles farão parte de Babilônia. Você lembra que existem dois lados no grande conflito, o bem e o mal. O bem representa Deus, o mal representa Satanás. Você sabe que Satanás é invejoso e ele procura imitar a Deus em todos os aspectos. Assim como Deus tem a verdadeira adoração, ele instituiu a falsa adoração, chamando de verdadeira. Davi, como é que eu sei se eu estou no caminho certo da verdadeira adoração? Eu vou juntar o contexto que a gente meditou ontem com o de hoje, para sabermos se estamos andando na prática da verdadeira adoração. Basta a gente saber se estamos adorando o Deus verdadeiro. Qual é esse Deus verdadeiro? O Criador de todas as coisas. O primeiro anjo diz: adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar. Qual é que faz menção a isso? Não é o quarto mandamento? Não é a observância do sábado? Lá no quarto mandamento diz: olha, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você tem 6 dias para trabalhar, fazer todas as tuas obras, mas o 7º dia é do Senhor, pois nesse dia ele descansou. Você não deve fazer nada, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teu servo, nem um estrangeiro que está dentro da tua cidade deve fazer nada. Porque esse dia é sagrado, esse dia é santo, esse dia é abençoado. Por que eu devo observar o sábado? Porque o Senhor criou os céus e a terra. Ele fez tudo o que existe no mundo. Mas quando chegou no 7º dia, no dia de sábado, ele descansou, ele abençoou, ele santificou. Se você deseja receber o selo de Deus, você precisa estar alinhado com a verdadeira adoração. Por que eu digo que a observância ao quarto mandamento, como toda a lei, mas em específico o quarto mandamento, representa o selo de Deus? Porque eu não sei se você sabe, um selo, ele traz o proprietário do selo, ou seja, o nome do proprietário, a jurisdição, ou seja, o território a qual ele domina, e o seu poder. 3 informações estão presentes no selo. Na antiguidade, quando se vinha algum documento selado, no selo era possível captar essas 3 informações. De quem é o selo, qual é o domínio do seu poder e qual é a autoridade dele. No quarto mandamento você encontra tudo isso. Ele diz: porque eu sou Deus. Eu governo sobre o quê? Sobre tudo o que eu criei. E qual é a minha autoridade? Minha autoridade é de Criador. Eu sou o Criador de todas as coisas. Foi eu que fiz, foi eu que dei origem a tudo.
Por isso que eu entendo que a guarda e a observância do sábado é o selo de Deus. E ontem nós vimos que ao descobrirmos qual é o selo de Deus, automaticamente a gente descobre qual é o selo da besta. Você sabe como Satanás ele é imitador? Ele vai tentar copiar, ou seja, também será um dia para observar. E qual foi o dia que foi colocado para substituir a verdadeira adoração? O domingo. O domingo. Exatamente. Lá em Daniel 8 fala que o chifrinho pequeno, que representa o poder papal, aquele que fala insolências, blasfêmias contra o Altíssimo, ele iria procurar meios para mudar os tempos e as leis. E foi exatamente isso que aconteceu. Lá no catecismo fala que não foi algo extraído da palavra de Deus, mas sim da autoridade da igreja, que o dia de observância foi alterado. Eles mesmos assumem isso. Davi, você está falando isso e está me magoando. Não é minha intenção. Você que é meu amigo e meu irmão católico, não é minha intenção. O que eu estou querendo te mostrar é que você está numa posição que você tem que decidir. Eu não estou te chamando para a minha igreja, nada disso. O que eu estou querendo chamar a tua atenção é a quem você vai adorar. Porque o resumo do grande conflito, do fim da história desse mundo é de que lado você vai estar. Qual será o rumo da sua vida? A tua decisão vai definir o teu futuro. Vida ou morte? O que é que você escolhe? Dando continuidade, como eu falei, a escolha será entre adorar ao Criador ou adorar a besta. Como é que eu vou definir isso, Davi? Mais uma vez, por meio da observância, da adoração ao Senhor, por meio do dia que será observado. A Bíblia deixa bem claro que Deus tem o seu povo. Não é uma igreja. Deus tem o seu povo. E esse povo vai ser reunido. Como é que esse povo vai ser reunido? Quando todos eles estiverem alinhados com as características desse Deus e com as características da verdadeira adoração. Foi apresentado aqui um texto para a nossa reflexão, que é Apocalipse 14, 12. Veja o que diz esse texto. Aqui está a perseverança dos santos. Qual é a perseverança dos santos? A Bíblia diz que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ou seja, a perseverança dos santos, o povo de Deus, o povo que vai estar reunido, aqui não fala de igreja, aqui fala de um povo. O povo de Deus, eles guardam os mandamentos de Deus, todos os mandamentos, não 9, não 8, não 7, mas os 10 mandamentos de Deus, todos. Quais mandamentos, Davi? Os que foram me ensinados? Não, os que estão na Bíblia, Êxodo 20. Abra em Êxodo 20, capítulo 20, verso 3. Você vai ter acesso a ler aos 10 mandamentos. Então, o povo de Deus, ele é reconhecido por obediência. Obediência aos mandamentos e lealdade, fidelidade a Jesus. Como é que eu demonstro isso? Por meio da minha adoração. Olha esse ponto. No final dos tempos, Deus terá um povo leal a Ele diante da maior oposição e da perseguição mais feroz da história. Você sabe que quando a gente estuda um pouquinho a história, a gente vê que o povo de Deus, ele já foi bastante oprimido, já foi bastante perseguido. Mas nada irá se comparar ao que está para acontecer no final da história desse mundo. Esse povo vai passar por uma grande perseguição e mesmo assim vai permanecer firme, inabalável, fechado com o verdadeiro Deus, com a verdadeira adoração. O conflito final sobre a fidelidade a Cristo ou a lealdade ao poder da besta terá como foco a adoração. E no centro desse grande conflito entre o bem e o mal estará o sábado. Como eu mencionei antes, o sábado ele tem um papel muito importante. Porque o sábado não apenas revela ser o selo de Deus, lá em Ezequiel é bem claro ao dizer, observem os meus sábados, o Senhor dizendo,
Observem os meus sábados, guardem os meus sábados, pois ele servirá de sinal entre mim e vocês. O que nos falta, pessoal, é estudar mais a Bíblia. Quando os grandes nomes da reforma, os estudiosos da Bíblia, chegaram a grandes conhecimentos, não foi porque eles simplesmente abriram uma página na Bíblia e então olha que desse interessante. Rapaz, olha o que isso está dizendo. Não. Foi porque eles investiram tempo de qualidade no estudo da palavra de Deus. Por que é que eu convido você sempre no final a voltar no dia seguinte? Porque a gente sempre deve manter esse estudo vivo na nossa mente. Os comprometidos seguidores do Salvador não só terão fé em Jesus, mas também terão a fé de Jesus. É bem diferente ter fé em Jesus e ter a fé de Jesus. Que é uma fé tão profunda, tão confiante, tão comprometida, que todos os demônios do inferno e todas as provações da terra não podem abalar. Que fé extraordinária! Que fé maravilhosa! Davi, como é que eu consigo ter a fé de Jesus, buscando todo dia, meditando todo dia na sua palavra, tendo sede da sua palavra, se entregando verdadeiramente àquilo que o Espírito Santo apresenta a cada um de nós? Pois seria algo inútil o Espírito Santo te apresentar uma grande verdade e você não viver essa verdade. Por último, quando a crise final estourar e enfrentarmos boicote econômico, perseguição, prisão e até mesmo a própria morte, a fé de Jesus nos levará pelas últimas horas da terra até que Jesus volte. Eu não sei como teremos condições de viver os piores momentos da história desse planeta, mas eu creio pela fé que será possível a todos aqueles que se mantiverem em Jesus Cristo. Você quer fazer parte desse povo? Você quer estar naquele grande dia? Você quer perseverar até o fim? Você quer ser visto como os santos de Deus que perseveraram até o fim? O que você precisa fazer hoje é muito simples. Requer fé, requer atitude, requer entrega. Você precisa adorar a Deus da maneira correta. Se hoje você entendeu o que o Espírito Santo quis passar por meio desse estudo, que tal você fazer aí compromisso com Deus? Senhor, eu vou procurar viver a verdadeira adoração. Eu não sei como será, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou viver porque eu quero estar do teu lado, o lado vitorioso. Faça essa oração ao Senhor, entregue sua vida por completo a Ele. Viva pela fé e receba as maravilhosas bênçãos que estão reservadas para o povo dele. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Foi uma bênção hoje. Nós abordamos aí um pouco sobre as 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens finais que antecedem a volta de Jesus, onde chama a atenção a verdadeira adoração, onde revela que o povo que não der atenção a essa verdadeira adoração, ele vai, de certo modo, já manifestando a sua oposição à adoração falsa, à adoração à besta, à adoração a Satanás. E quais são as consequências para esse segundo grupo? Eles serão selados com a marca da besta, receberão ali na fronte ou na mão esse selo. E o que é esse selo? É a falsa adoração ao dia falso, ao dia errado. Exatamente isso. E por conta que eles foram selados no lado perdedor, no lado de Satanás, eles irão padecer e pagar com a própria vida de maneira eterna, junto com Satanás. Você precisa decidir, não amanhã, não quando os eventos começarem a acontecer, mas você precisa decidir hoje, agora. Entregue a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. É isso. Papai do céu te abençoe e, como eu digo, volta amanhã, porque amanhã ainda tem um estudo final dessa semana. Amanhã tem um complemento e Papai do céu vai trazer mais bênção, tá bom? Até a próxima. Fica com Deus. É isso. Tchau, tchau.